Estou batendo um papo com o deputado Walter Prado, do PROS. O deputado saiu do PEN, está no PROS, deputado que é profundo conhecedor da área da segurança pública. Falar conosco nesta edição do Gazeta Entrevista, veio conversar conosco sobre a situação da criminalidade no Estado e, obviamente, dos últimos acontecimentos. Do assalto frustrado de hoje a uma lotérica no centro da cidade, que redundou ali, até que, enfim, com a entrega dos assaltantes e com a soltura de todos os reféns. As negociações foram iniciadas pelo Major Dantas, depois pelo capitão Christian, e a pedido dos assaltantes, o capitão Giovanni comandou o final das negociações, que redundou aí na prisão dos assaltantes e na soltura de todos os reféns, graças a Deus, sem nenhuma morte. Deputado, mas no bloco anterior nós citamos aí o exemplo do Moisés Nascimento da Silva, de 22 anos, condenado por tráfico de drogas, o comandante desse assalto, o homem que comandou esse assalto. Deputado, quando uma pessoa em regime prisional recebe o benefício do semiaberto, ela não passa por todo uma avaliação psicológica, uma avaliação ali mesmo pelo sistema prisional, para verificar se ele está apto a voltar ao convívio social? Passa, Alain, mas acontece que o sistema penitenciário brasileiro, e o do Acre não sai desse contexto, está provado que ele não está recuperando, ele não atinge a finalidade do que é a prisão. A prisão não é uma fórmula de se punir, a prisão é uma fórmula que o Estado impõe àquela pessoa que comete um delito para que ele possa efetivamente retornar à sociedade devidamente ressocializado. Está provado, se você pegar os últimos acontecimentos que tiveram no Acre, você vai ver que todos são pessoas egresso do sistema penitenciário. E aí o que é que precisa? Esse mesmo que essa policial... pessoa, porque a estatística mostra isso. Se a partir do que a estatística mostra, aí é onde entram os sistemas de inteligência, tanto do Poder Judiciário quanto das polícias, no sentido de que essa pessoa ela tem que estar permanentemente monitorada. monitorada. Ela não tem que ser... Exato. Principalmente quando ele... E ela, ao adquirir, na minha opinião, o juiz a determinar a progressão do regime, teria que, nesse período, ele demonstrar também uma ocupação para fazer no expediente durante o dia. Porque normalmente está solto durante o dia e se recolhe a partir das 6 horas. E isso que precisa ter uma carta de emprego, tem que haver essa fiscalização se a pessoa efetivamente está trabalhando em uma atividade. Quer dizer, tem que ter fiscalização, não adianta. É o que mostra hoje. E a qualificação dos policiais e a melhoria dos salários? Essa proposta da PEC 300, que é uma proposta aí defendida por todos os policiais do Brasil, a equiparação salarial ao que ganham os policiais do Distrito Federal, que tem o melhor salário do Brasil. Há uma resistência pelos governadores em todo o Brasil de aceitar a PEC 300, de dar uma maior qualificação salarial. Eu tenho uma proposta, E aí, eu, como polícia, eu tenho uma proposta. Ao invés de estar se gastando essas fortunas que estão gastando aí, a presidenta gasta nessas operações, que no dizer dela é muito fundamental, vi a entrevista dela, com 2 dias, todo traficante das fronteiras já estão sabendo que tem uma operação. Pegasse esses recursos, repassasse para o Estado, tá certo? Os estados brasileiros, principalmente aqui nós do Norte, do Nordeste, desses estados mais enfraquecidos financeiramente, e estabelecesse um piso nacional, determinando quanto deve ganhar um policial no Brasil. E mais treinamento. E mais treinamento. Quem fez muito isso aí foi na época, inclusive, eu participei de treinamento como delegado, inclusive com aquele pessoal do FBI que apurou aquele caso do Lalau em Minas Gerais, 60 dias, eu acho que eu e mais algumas pessoas do Acre, sobre inteligência, sobre essa questão de lavagem de dinheiro. Quer dizer, tem que treinar, tem que preparar o policial. Eu, quando defendo a criação da Delegacia contra o Patrimônio, não é só para aprender o que vai roubado, não. É para especializar também os policiais, porque esse é o crime do Brasil hoje. Levanta, eu estou dizendo 90%, porque ao mesmo tempo que se faça isso com eficiência, nós vamos combater também o tráfico de droga. Porque também, se levantar estatisticamente, 80% desses registros que são feitos, a pessoa furta para trocar na boca de fumo por droga. Eu acho que aí é o momento. A polícia tem que, aí diz assim, estruturas. Não, é planejamento, é decisão administrativa que tem que ter. Uma imagem marcou esse assalto frustrado de hoje
na lotérica no centro da cidade. Esta imagem agora. Albion. Põe no ar, produção. Albion. O investigador Albion tem quase 70 anos. Esse Albion, é um grande né? policial, que poderia trabalhar nessa área. Por quê? Pelo conhecimento que ele tem do Estado, isso aí ele já trabalhou, quer dizer, nós temos Inclusive, o bons Albion está policiais. apaisando aí, porque ele é investigador. O Albion, além disso, ele tem o respeito também da bandidagem. A bandidagem respeita o Albion. Albion. Trata ele com respeito. Deputado, o Albion já derrubou quantos, na sua opinião? Não posso falar disso. Albion está aí, participou desse momento. Não se sabe se ele foi convocado ou simplesmente estava passando por Ele ali. estava ali, com certeza ele gosta tanto da polícia que ele poderia estar ali até como voluntário. O Albion é bom. Tá ali. Albion era, vamos dizer, um dos líderes das forças-tarefa que a gente fazia, eu e o saudoso delegado Danzicu, a quem o Acre deve tanto. Vamos às perguntas dos internautas aqui no nosso Facebook. O Cariston Lima faz a seguinte pergunta, deputado. Boa noite, Alain. Gostaria de saber do nobre deputado o que está faltando para a Polícia Militar, e ele fala da polícia que faz o trabalho ostensivo, executar um trabalho mais agressivo na prevenção e combate ao crime na nossa cidade. O que falta para colocarem mais policiais e viaturas nas ruas? É o Cariston Lima, Eu tenho algumas sugestões que eu tenho feito sistematicamente. Respondendo ao nosso amigo, objetivamente, eu acho que o contingente ele é bom da polícia. Você acha que não faltam mais policiais? Não, até falta, mas com amor se suprir isso aí. Eu acho que está faltando, nesse momento, estrutura operacional. Qual seria a estrutura operacional? Viaturas novas, viaturas com padrões de rapidez. E essa providência, eu quero aqui tranquilizar o nosso amigo, eu conversando com o secretário de Segurança, está chegando no Acre já. Falta apenas a distribuição ou vai chegar nesses próximos dias. Agora, outro aspecto também, Alain, que eu queria aproveitar aqui, esse espaço público, que ninguém dá valor, mas que é um dos itens mais importantes para a segurança pública, é a iluminação pública. Porque ela já está na conta, tá certo? Tem que a prefeitura, eu não sei se a prefeitura seria o órgão, exigir que as ruas sejam iluminadas. Por quê? Porque já está sendo cobrado da população. A Eletrobras tem que fazer Olha, numa rua que tem iluminação, você pode pegar os índices de violência, principalmente dos crimes de furto, que você vai ver a queda. E essa medida não está sendo adotada. Outra medida, tirar todo policial militar de qualquer tipo de atividade administrativa, de estar cuidando de praça, de prédio público, quer dizer, precisa nesses 90 dias se fazer esse grande... Vamos tirar a força-tarefa, porque a força-tarefa foi eu que criei, aí pode gerar alguma... É o adjunto da segurança pública. É o adjunto para garantir a segurança dos que não podem construir muro, dos que não podem construir cercas elétricas e dos que não podem pagar vigia. Só fazemos no Acre se tivesse adjunto. Qual a avaliação que o deputado faz da segurança pública hoje no estado do Acre? A pergunta do Willamis França. A avaliação é essa. Eu acho que tem avanços no sentido material, há uma preocupação mesmo com essa permanente. Não, preste bem atenção, que eu vou chegar lá. Há avanço, agora precisa ter essa determinação administrativa. Precisa se fazer isso. Por quê? Porque os índices, eles fugiram da normalidade. Essa ninguém pode negar. Eu estou atentamente acompanhando. Pergunta aqui da Márcia Moraes. Boa noite, Alain. Boa noite, deputado. O que o governo do estado está fazendo para conter esta onda de violência, deputado? Ele está nessa mobilização, inclusive eu quero aqui destacar a preocupação da doutora Patrícia Rego, uma acreana de valor, uma pessoa que tem essa preocupação e tem esse sentimento do compromisso social, esse movimento que está sendo feito pelo Ministério Público, se ele tiver um apoio e esse levantamento ele for repassado às polícias, é uma grande contribuição que se está fazendo para o combate à violência de forma inteligente. A cada ação dessa no bairro, isso aí vai gerar relatórios de inteligência que pode muito bem ser aproveitado tanto para a ação preventiva quanto para a ação mesmo do combate, principalmente no que diz respeito ao tráfico de droga. Essa notícia que é trazida aí da troca, quer dizer, esse traficante ele tem que ser imediatamente preso. Pergunta aqui que pegou a criança. Pegou a criança para a mãe poder pagar a droga. Ele arrebentava
Se eu tivesse na atividade policial, eu ia à casa dele quebrar tudo que ele tem dentro de casa, que é um vagabundo. Neudes Pereira, gostaria de perguntar ao deputado, o senhor sabe como delegado muito experiente, já foi diretor de polícia, se essas ondas de violência não têm consequência por causa da polícia prender e a justiça soltar? O bandido, para ficar preso, tem que matar mais de 3 pessoas para poder passar 10 anos no regime fechado. Os meliantes já estão conhecedores das leis. Enquanto Brasília não mudar as leis, estaremos ferrados, diz aqui o Neudes Pereira. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O Neudes é uma pessoa muito preocupada com segurança. Conheço ele, é um grande amigo. Agora é o seguinte, eu não sou adepto dessa corrente. Eu acho que quando o inquérito é bem feito e nós temos excelentes policiais, delegados, se a prova tiver, não é assim tão fácil que sai. O problema é que, às vezes, a prisão ela é feita pelo mandato de prisão temporária, que é um mandato provisório, que não precisa ter prova, e imediatamente solta e dá aquela sensação de que entra, passa 5 dias, 10 dias e sai. Mas se o inquérito estiver bem feito, o sistema, a pena, eu não sou adepto, faço publicamente sem medo. Eu acho que as penas no Brasil, se elas tivesse um sistema para ressocializar o preso, quer dizer, que ele fosse para lá trabalhar, um sistema de colônias agrícolas, que ele trabalhasse, produzisse, recebesse por esse trabalho naquele período, mas que ele também tinha obrigações de fazer ações que vai permitir que ele saia de lá, não um delinquente como ele sai hoje. Eu tenho pessoas, só complementando, Alain, que eu prendia no Quinari como ladrão de bujão e chegava ao ponto de até ligar para ele, ele ia devolver as coisas de quem ele furtava. Quando ele completou 18 anos, no outro dia a juíza mandou ele para penal. Quando teve um latrocínio aqui no COS, ele era o chefe do latrocínio. Quer dizer, de repente, ele aprendeu no sistema penitenciário. Pois é, e esse mesmo policial, que foi minha fonte, hoje ele me diz o seguinte, Alain... De repente, ele evoluiu. Muitos dos presos que participam das ações que acontecem dentro do sistema prisional, para que ele tenha o bom comportamento e possa progredir de regime, que ele vá para o semiaberto... quando ele vai, ele fica lá quieto. Ele dá o migué. Ele dá o migué. Foi exatamente isso que o policial falou. Ele dá o migué. 70% dão o migué para voltar às ruas. Eles enganam o sistema. Será que engana mesmo? O sistema não sabe que aquilo é um migué, deputado? Não, tem deles que enganam, mas tem outros também que, embora eles fingindo lá um comportamento, se tivesse uma fiscalização rigorosa, quando ele bota o pé para fora da penitenciária... Esse monitoramento não acontece. Ele cair precisa acontecer. Aí é que eu digo, esse adjunto, para não falar mais em força-tarefa, esse adjunto ele não tem que ser só polícia. Ele tem que ser o adjunto do governo, do poder executivo. Eu acho que nesse adjunto até o poder legislativo poderia... Porque muitos vácuos na legislação poderia ser suprido por legislação estadual, como São Paulo está fazendo. São Paulo está fazendo muito isso. Por exemplo... Agora aquele delegado enquadrou na lei de segurança nacional lá, o Vândalo. Olha só, o Neudes Pereira disse, cadê a força-tarefa? Ele falou da força-tarefa. O Neudes acompanhava. O Fabiano Lima, boa noite, deputado. A segurança do nosso estado anda de mal a pior. O que é preciso para melhorar, todos nós sabemos. Investimentos, maior efetivo, ações de prevenção. A minha pergunta é, por que isso não acontece? Porque não há como, por exemplo, uma operação igual a Força Tarefa, na época desencadeada pelo senhor mesmo, é o Fabiano Lima. É isso que eu estou propondo, viu, Fabiano? Eu estou insistindo na Assembleia, estou fazendo vamos dizer, esse sentimento da população pobre, porque a Força Tarefa, ela se dirigia principalmente para aqueles que não podem construir cercas elétricas, que não podem construir muros, que não podem, aqueles que praticamente vivem à mercê da sorte. E eu acho que esse momento... Eu não quero mais usar a força-tarefa, porque se disser aí volta... Eu quero agora usar adjunto.